Por iniciativa do seu presidente Roberto Jefferson, o Partido Trabalhista Brasileiro apresentou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, na última terça-feira, uma denúncia contra o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes pelas violações cometidas contra os direitos fundamentais e humanos. Além disso, pede a suspensão dos inquéritos sigilosos que tramitam na Corte e investigam a disseminação de fake news e a realização de atos antidemocráticos. Na denúncia, que é assinada pelo advogado e primeiro secretário jurídico da Executiva Nacional, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, o PTB afirma que ambos os inquéritos e os atos praticados por Alexandre de Moraes, apoiados pelos demais ministros do STF, são ilegais, inconstitucionais e arbitrários, cujo intuito é coagir e inibir brasileiros de se manifestarem livre e diferentemente sobre os magistrados e as decisões da Corte. O partido detalha também alguns dos inúmeros atos realizados pelo STF, sobretudo por Moraes, que desrespeitam direitos consagrados na Constituição Federal, na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, tais como a instauração do inquérito número 4781 e violação das prerrogativas constitucionais do Ministério Público, a negativa de acesso aos autos dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos pelos investigados e seus advogados e violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, e a prática de atos de censura, determinação de buscas e apreensões e decretação de prisões arbitrárias. A legenda argumenta que, diante da falta de uma instância judicial brasileira capaz de rever os abusos que vêm sendo exercidos contra os direitos de cidadãos, justifica-se a necessidade de buscar na Comissão da OEA uma saída para a crise pela qual passa o país. Os danos causados por essas determinações do Supremo Tribunal Federal e, em especial, do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news e do inquérito dos atos antidemocráticos, são irreparáveis, gerando prejuízos não só aos investigados, mas a toda a sociedade que luta pela construção de um Estado justo, democrático, regido por normas jurídicas aprovadas via processo legislativo, que garanta às pessoas direitos, dentre eles os direitos de liberdade, conclui o PTB. Na petição, o partido afirma: no curso do inquérito das fake news, são inúmeras as diligências e decisões proferidas pelo ministro relator que se mostram claramente incompatíveis com o texto da Constituição Federal de 1988 do Brasil e com os direitos humanos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. São atos de censura, de violação à liberdade de expressão, de manifestação, de comunicação, de ir e vir, buscas e apreensões ilícitas, tudo com a finalidade de intimidar aqueles que, dentro da sua esfera de liberdade, assegurada pela ordem interna e internacional, não coadunam com diversas práticas arbitrárias do Supremo Tribunal Federal. O caráter intimidador das medidas que vêm sendo tomadas no âmbito do inquérito das fake news é claro para toda a sociedade. Um Estado de Direito exige que as instituições públicas se submetam rigorosamente ao crivo da lei, evitando uma volta ao passado sombrio no qual a liberdade era exceção e não a regra. Ainda, um Estado democrático não tolera, ou ao menos não deveria tolerar, os abusos estatais cometidos pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro ou por qualquer uma de suas instituições. Ouço o trecho da petição que descreve a prática de atos de censura, determinação de buscas e apreensões e decretação de prisões arbitrárias pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro relator do inquérito das fake news e do inquérito dos atos antidemocráticos
desde a instauração de ambos, vem determinando a prática de diversos atos arbitrários de censura à imprensa e de realização de diligências que buscam calar os que se opõem à atuação da Corte e dos seus ministros por meio da apreensão de equipamentos de trabalho e itens pessoais, impossibilitando que seja dada continuidade aos trabalhos informativos e, em alguns casos, até mesmo decretando a prisão de investigados, mesmo que inexistentes os requisitos legais para tanto. Recentemente, uma das mais graves das censuras já praticada nos autos do inquérito das fake news, que chamou a atenção até mesmo da comunidade internacional, diz respeito à determinação de bloqueio em todo o mundo das contas nas redes sociais Twitter e Facebook de investigados no inquérito. O ministro Alexandre de Moraes, em ato de censura prévia, determinou que as redes sociais bloqueassem as contas de determinados usuários, impossibilitando que elas sejam acessadas de qualquer lugar do mundo, o que exemplifica os excessos que vêm sendo praticados no decorrer do inquérito, que já se estende há mais de um ano e que já foi prorrogado. Mas essa não foi a primeira mostra de desrespeito a direitos e garantias fundamentais humanas. Um dentre os diversos casos que merece destaque é o da revista Cruzoé e do sítio Antagonista, que, por decisão do ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, censurou uma reportagem referente ao ministro do STF, Dias Toffoli, hoje presidente do tribunal. No dia 15 de abril de 2019, o ministro Alexandre de Moraes determinou monocraticamente a censura, ordenando que a revista Cruzoé retirasse do ar imediatamente a reportagem de capa da revista, intitulada O Amigo do Meu Pai. Essa decisão também se estendia ao Antagonista. Além de impedir a veiculação da matéria de cunho informativo, a decisão determinou a intimação dos responsáveis pela publicação da reportagem para prestar depoimento em nítida ação intimidatória, sem fundamentos jurídicos que a suportassem. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, havia, abre aspas, claro abuso no conteúdo da matéria veiculada, fecha aspas, ainda que se tratando, na realidade, de uma matéria que veiculava conteúdo informativo de interesse público. Se esqueceu o ministro de que a matéria foi produzida levando em consideração um documento presente nos autos da Operação Lava Jato. Marcelo Debrecht, respondendo a um pedido da Polícia Federal, afirmou que o codinome Amigo de Meu Pai correspondia a Dias Toffoli, ou seja, trata-se de um documento formalizado em um procedimento legal. Os censurados nada mais fizeram do que informar o teor daquela documentação, não cabendo em hipótese alguma a alegação da Procuradoria-Geral da República de se tratar de caso de fake news, já que o documento existe. Ainda que fosse uma fake news, no ordenamento jurídico brasileiro, inexiste tipificação legal para tal conduta, o que impede, com base no princípio da legalidade, que punições na esfera criminal sejam aplicadas. É inaceitável a utilização de instrumentos estatais para atender a interesses pessoais. Foi dada à reportagem censurada uma roupagem que não lhe servia. Uma suposta ofensa à honra do ministro Dias Toffoli foi transformada em uma ameaça à instituição STF, de modo a enquadrá-la no inquérito das fake news, sem que a reportagem veiculasse uma, já que baseada em documento real e existente. É importante recordar que, nesse caso de censura, integrantes da própria corte se posicionaram contrários à medida de censura adotada. O ministro Marco Aurélio, na ocasião, em entrevista à Rádio Gaúcha, classificou a decisão do ministro Alexandre de Moraes como mordaça. Mordaça, mordaça, isso não se coaduna com os ares democráticos da Constituição de 1988. Não temos saudade de um regime pretérito. Não me lembro, nem no regime pretérito, que foi um regime de exceção, coisas assim tão violentas como foi essa. Agora o ministro deve evoluir, deve afastar evidentemente esse crivo que ele implementou. O ministro Celso de Mello se manifestou afirmando que a censura, ainda que ordenada pelo Poder Judiciário, é ilegítima, autocrática e incompatível com liberdades fundamentais, com a liberdade de expressão e de imprensa. Ainda destacou que,
Eventuais abusos de liberdade de expressão poderão constituir objeto de responsabilização a posteriori sempre, porém no âmbito de processos judiciais regularmente instaurados, nos quais fique assegurada ao jornalista ou ao órgão de imprensa a prerrogativa de exercer, de modo pleno, sem restrições, o direito de defesa, observados os princípios do contraditório e da garantia do devido processo legal. Dentro do próprio STF paira um dissenso acerca dessas medidas que atropelam os meios próprios para apurar eventuais abusos de liberdade de expressão. Não se pode discordar com uma reportagem ou fala jornalística e, violando a ordem jurídica vigente, adotar medidas como a censura, buscas e apreensões e até mesmo prisão. É nítido o caráter intimidador de tais medidas, incompatíveis com o Estado democrático de direito brasileiro. Outra situação que merece atenção pela gravidade das violações a preceitos fundamentais são as buscas e apreensões decretadas no auto do inquérito. Para citar 2 exemplos, foram objeto de busca e apreensão os jornalistas Alan dos Santos, do Terça Livre, e Bernardo Kister, do Brasil Sem Medo. O primeiro foi alvo de 2 mandados de busca e apreensão, um mandado em cada inquérito. O argumento comumente utilizado pelo relator do inquérito é o de que os documentos e informações juntados aos autos do inquérito fornecem sérios indícios da prática de crimes. Ocorre que até a presente data não foi fornecida a íntegra dos autos do inquérito a nenhum dos investigados, impossibilitando-se ter conhecimento da existência de fatos que justifiquem as medidas extremas tomadas contra os investigados. O jornal Folha Política também foi alvo de busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, oportunidade na qual foram apreendidos equipamentos do jornal, impossibilitando a continuidade das suas atividades, ação equivalente ao fechamento de veículo de comunicação. Em um Estado democrático de direito, o fechamento de um jornal é ato intolerável, em especial quando a ordem é emanada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo relatos do Folha Política, o delegado encarregado da operação não soube dizer qual era o crime sendo investigado, tendo mencionado vagamente fake news e financiamento de manifestações antidemocráticas. Nesse sentido, prevê a Convenção Americana de Direitos Humanos que: Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade. 1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. No mesmo sentido, dispõe a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Artigo 4. Toda pessoa tem direito à liberdade de investigação, de opinião e de expressão e difusão do pensamento por qualquer meio. Um dos casos mais emblemáticos é o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi arbitrariamente preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes no inquérito dos atos antidemocráticos, tendo permanecido detido por 10 dias, que demonstra mais uma vez e claramente o seu ímpeto autoritário, repetindo as ilegalidades que pratica no inquérito das fake news. Ainda determinou o ministro relator que Oswaldo Eustáquio fique afastado de suas redes sociais em um ato claro de censura, tolhendo a sua liberdade de expressão, bem como a provisão de seu sustento e de sua família, já que é jornalista e as redes sociais são utilizadas para o exercício do seu ofício. A prisão de jornalistas é ato típico de regimes autoritários antidemocráticos. Uma das alegações sustentada pelo ministro relator ao decretar a prisão de Oswaldo Eustáquio foi a possibilidade de fugir do país. A pergunta que paira no ar é: fugir do quê e de quem? Em momento algum foi intimado acerca de procedimento investigatório algum. Não havia ordem de que estaria proibido de transitar livremente pelo território nacional. Ou seja,
tal justificativa não parece plausível, aparentando ser uma tentativa de justificar o injustificável, a prisão de um jornalista por exercer liberdades que lhes são asseguradas pela Constituição Federal de 88 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos, como se depreende da leitura de seu artigo 7º. Artigo 7. Direito à liberdade pessoal. 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. 3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. 4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões de sua detenção e notificada sem demora da acusação ou acusações formuladas contra ela. A Convenção Americana dos Direitos e Deveres do Homem afirma que, artigo 25, ninguém pode ser privado de sua liberdade a não ser nos casos previstos pelas leis e segundo as praxes estabelecidas pelas leis já existentes. Todo indivíduo que tenha sido privado de sua liberdade tem o direito de que o juiz verifique sem demora a legalidade da medida e de que o julgue sem protelação injustificada ou, no caso contrário, de ser posto em liberdade. Tem também direito a um tratamento humano durante o tempo em que o privarem da sua liberdade. Não é por menos que o Brasil figura na posição 107 de 180 no ranking da World Press Freedom Index de 2020 dos Reporters Without Borders. Ao detalhar a situação pela qual passa o Brasil, afirma no seu sítio que a confidencialidade das fontes dos jornalistas está sob constante ataque e muitos repórteres investigativos foram submetidos a processos judiciais abusivos. Frente a todas essas arbitrariedades e cumprindo com os objetivos previstos no seu programa e estatuto, o denunciante propôs a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 721, questionando as reiteradas decisões que censuram o exercício das liberdades de expressão e de imprensa, determinam buscas e apreensões abusivas e sem respaldo legal, negam acesso aos elementos de prova utilizados para justificar tais medidas e decretam a prisão de jornalistas, violam os seguintes preceitos fundamentais contidos na Constituição Federal de 1988. Direito à liberdade de manifestação do pensamento, de expressão e de comunicação, de informação e de imprensa enquanto preceitos fundamentais. Isso porque a Constituição tem como um dos seus pilares a liberdade, não cabendo ao Poder Judiciário violar as suas disposições, como vem fazendo. Tem-se, frente a essas condutas, apresentadas para exemplificar os abusos cometidos pelo denunciado, violação a preceitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 88 e na Convenção Americana de Direitos Humanos, quais sejam: na Constituição Federal de 88, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Parágrafo 6º. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Na Convenção Americana de Direitos Humanos,
Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão. 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar a. O respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas, ou b. A proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde ou da moral públicas. 3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. Do exposto, depreende-se ser necessária a condução de uma investigação e posterior responsabilização do Supremo Tribunal Federal pela violação de direitos fundamentais e humanos consagrados na ordem jurídica interna e na Convenção Americana de Direitos Humanos.